Pessoal, tudo bem? Bom, fui convidado aqui pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pela CIPA, para a gente fazer uma apresentação relacionada aí ao tema de saúde e segurança do trabalho em tempos de pandemia. Bom, meu nome é Roger, eu sou fisioterapeuta do trabalho, graduado pela Universidade de Taubaté na 7ª turma, lá em 2007, e com muita frequência eu retorno a casa aí para trabalhar alguma coisa relacionada à área de emergência, saúde e segurança do trabalho, né? Bom, o nosso tema de hoje, dessa apresentação, é relacionar a pandemia com a área de saúde e segurança do trabalho, né? Então a gente está num momento atípico, um momento que os mais velhos não vivenciaram nada parecido, os mais novos estão experimentando uma condição completamente fora do nosso padrão, da nossa relação de normalidade. Muitas coisas são influenciadas em virtude de pandemia, em virtude de distanciamento social, em virtude de medidas de saúde pública, e esses impactos na sociedade, uma parte deles a gente vai acabar verificando no futuro, mas a gente já consegue perceber muitas coisas que precisam ser trabalhadas. E nessa apresentação, a ideia é a gente, de uma maneira bem objetiva, citar alguns pontos que podem ser aproveitados aí para essa temática. A gente vai trabalhar aqui quatro tópicos, né? Eu vou apresentar aqui comentários sobre 4 tópicos, falando da questão da segurança do trabalho no sentido das exigências normativas, ou seja, da parte de segurança do trabalho mesmo, na indústria, nas empresas. Aí a gente fala sobre a ergonomia no teletrabalho, que são as condições de trabalho do home office, né? Uma grande parte das pessoas acabou migrando para esse formato de trabalho, de atividade laboral, e isso tem muito impacto do ponto de vista de saúde, né, de saúde ocupacional. Tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração nesse item, e que a gente precisa lembrar de várias coisas a respeito desse item e algumas orientações para o pessoal que está nessa situação. Com relação também à carga de trabalho, e aí nesse sentido, a mistura, né, que a gente acaba fazendo entre o trabalho e a situação de casa, de misturar as duas coisas. E por fim, saúde mental. Vou falar das características aí, dos impactos que o distanciamento está produzindo nessas pessoas. Isso sem contar os adolescentes, né? Vamos falar das pessoas em geral, mas grupos populacionais diferentes têm impactos diferentes sobre isso. Muito bom. Do ponto de vista de exigência normativa, do ponto de vista aí de características de segurança do trabalho, de gestão de saúde e segurança do trabalho, a gente teve pelo menos na minha experiência, a gente teve algum impacto, sim, né? A gente teve um monte de diferença, de necessidade de adequação, de adaptação, isso tudo a gente tem feito, né, atuado para ontem, então sai um decreto e a gente tem que mudar alguma coisa, e aí a empresa ou então a instituição pública emite uma nova orientação e a gente tem que ir se adequando, então está todo mundo trabalhando com prazo, todo mundo trabalhando aí com informações que chegam na sexta para a gente implantar na segunda, né? Do ponto de vista de fiscalização, eu não vou comentar a respeito disso, porque em meio de pandemia, a gente precisa lembrar aqui que pandemia é uma situação de emergência de saúde pública internacional, e algumas coisas precisam ser relevadas numa situação como essa, né? Mas não é o nosso assunto falar sobre isso de maneira mais específica. Vamos abordar um pouco aí sobre características da indústria. Bom, em saúde e segurança do trabalho, a gente tem um cenário muito diferente de segurança mesmo e de saúde em diferentes tipos de indústria. Então,
tendo em vista, se a gente for levar em consideração o tamanho da indústria, a política organizacional de uma indústria, né, de uma empresa grande, características que são trazidas pela origem dessa indústria. Então é diferente você ter uma empresa coreana, chinesa, ou de uma empresa americana, de uma empresa alemã, por exemplo. Existem diferenças muito importantes entre elas, que se referem mesmo a características culturais daquela empresa e características de política, né, interna dessas empresas. O tamanho da empresa e o impacto que ela gera na sociedade em cima de acidentes do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, também influencia diretamente na fiscalização que ela tem e na demanda que a gente tem ali de gestão de segurança. Uma empresa, o que eu quero dizer é que uma empresa muito grande, que tenha lá seus 5.000 funcionários, que tem muito caso de Lerdort, muito caso de doença relacionada ao trabalho por repetitividade, uma empresa que tem uma tendência a uma fiscalização mais incisiva, mais intensa e tem um passivo trabalhista maior. Né? Então é uma empresa que tem uma política ali de segurança baseada na sua realidade. Agora, um mini mercado, por exemplo, uma empresa pequena, uma situação que tenha poucos funcionários e cujo impacto de saúde do trabalhador é muito baixo na sociedade, tende a não ter fiscalização durante toda a sua atividade. Né? E aí, o que acontece? Nessas indústrias, para a gente manter a condição de gestão de saúde e segurança do trabalho, algumas mudanças precisaram ser feitas. Né? Então, tem alguns pontos aí que se mostraram bem diferentes da realidade que a gente costuma ter. E vou falar da minha experiência, que é a atuação em treinamento, em capacitação. Né? Então, veja que em meio a uma pandemia, a gente continuou tendo a necessidade de treinamentos presenciais. Então, os treinamentos que são aquelas capacitações obrigatórias e não obrigatórias de norma regulamentadora, né? Como a própria CIPA, né? uma formação de CIPA. No ano passado mesmo, eu tive uma formação de CIPA em meio à pandemia. Né? Então, não é a mesma coisa, não é a mesma realidade, a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar com isso e algumas medidas precisavam ser tomadas. Os treinamentos presenciais foram bastante reduzidos, então o número, não só os treinamentos presenciais, mas também a prestação de serviços, né? A entrada de terceiros numa empresa passou a ter uma redução importante por conta de preocupações sanitárias. Muitas pessoas ali, a população, né, ativa de algumas plantas foi reduzida de maneira a você manter o mínimo possível de aglomeração de pessoas em alguns locais, então diminuindo a população ativa daquela planta, a gente diminui o contato entre essas pessoas e algumas foram ali remanejadas para teletrabalho, que eu vou falar na sequência. E alguns treinamentos a gente precisou reconduzir, inclusive algumas campanhas obrigatórias, elas no ano passado e também nesse ano, eu acabei conduzindo de maneira online. Então, por exemplo, a gente vai fazer um treinamento lá de trabalho em altura ou de espaço confinado, que são treinamentos que exigem práticas, né, teoria e prática. A gente acabou reconduzindo a metodologia de maneira a desenvolver treinamentos online, né, com práticas relacionadas internamente ali a questões bem pontuais e com poucas pessoas. Então, o formato de treinamento que antigamente a gente pegava um dia inteiro, manhã e tarde, fazia um treinamento, agora a gente conduz de uma maneira bastante diferente, fazendo uma parte online com as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão na planta, e depois uma coisa presencial. Isso tem bastante mudança. O prestador de serviço é a mesma coisa, alguns cuidados relacionados a qualquer tipo de prestador, mas dentro do processo produtivo, dentro da característica de produção, houve aí uma mudança também na demanda de produção de algumas empresas. Né? Empresas grandes que eu atendo, curiosamente, tiveram um aumento significativo na produção. Uma das principais empresas para quem eu presto serviços na região, ela passou do seu limite produtivo, ela atingiu 100% da sua capacidade produtiva, praticamente ultrapassando essa capacidade. E sem muita explicação muito clara a respeito disso, porque dependendo do que a gente está falando,
também começou a ter uma carência aí de matéria-prima. Alguns processos produtivos não estavam acontecendo por falta de material, né? Então, houve um aumento na demanda de produção e uma diminuição na capacidade que a gente tem de gerir esse trabalho, em termos de capacitações, em termos de manutenção de princípios de segurança, né? E aí os protocolos sanitários começaram a ser implantados. Os protocolos sanitários são características bem pontuais de cada setor, de cada tipo de empresa. E aí, pensando na área privada, cada empresa tem uma estratégia, cria-se um protocolo próprio e específico de proteção biológica, né? Então, são protocolos sanitários, são aqueles protocolos que se baseiam na bioproteção. Então, o fato de colocar um totem de álcool em gel, ou então de estabelecer um novo protocolo ali de limpeza, de higienização de alguma coisa, tudo isso é protocolo sanitário, né? E a gente passou todas as áreas, todas as áreas, seja de pequenas ou grandes empresas, seja setor público ou privado, a necessidade de mapeamento de casos. Então, os funcionários agora, pensando em RH, pensando em saúde ocupacional, em PCMSO, em ambulatório, as pessoas, os trabalhadores precisavam agora ser mantidos através de um mapeamento de casos positivos, né, de casos testados positivos para a Covid-19. Eu atuo em instituição de ensino pública e a gente teve uma dificuldade porque eu, responsável pelo protocolo sanitário, eu tive uma dificuldade muito grande de manter esse mapeamento de casos, uma vez que os casos chegavam para a gente de maneira não formal, né? Então, os alunos, por exemplo, professores que são funcionários é diferente, mas os alunos, eles não protocolavam, né, os atestados, e até porque com aula online, acabou que a maioria que estava com positivo, com teste positivo, que estava com sintoma, acabou fazendo atividade online e não teve nem mesmo protocolo de afastamento das atividades, né? E aí entra o teletrabalho, foi aí que entrou então essa questão nova para a maioria das pessoas, que envolve principalmente aí características de tecnologia. Então eu vi colegas que eram completamente avessos ao uso de tecnologia, não gostavam de usar tecnologias, não necessariamente avessos, mas profissionais que não eram muito íntimos da tecnologia e passaram até a tecnologia como ferramenta principal de trabalho. Isso é uma característica importantíssima aí dentro dos aspectos relacionados tanto à pandemia quanto à segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. E nesse raciocínio a gente entra na questão ergonômica. De uma forma geral, a ergonomia, pessoal, é uma área, uma ciência da área da saúde, da engenharia, que visa adaptar condições de trabalho às características das pessoas. Então, eu adapto o trabalho às pessoas, de maneira a produzir ali, a gerar um resultado de um trabalho, de uma performance melhor de trabalho, com segurança e com conforto, né? Mas o meu objetivo dentro da ergonomia é gerar performance, ganho, melhoria. Não é melhoria em produção ou em dinheiro, mas é melhoria em facilidade, em praticidade, em um método mais simplificado, talvez até mesmo em produtividade, pensando num método que gera mais resultado. Então, pensando em ergonomia, que a ergonomia não é só postura, né? Mas a gente vai falar principalmente sobre postura, a gente entra agora numa questão ergonômica que não é nova, mas que é contemporânea, né? Então, é uma questão que está envolvendo um número muito grande de pessoas, embora não seja uma situação que surgiu agora, mas ela teve um crescimento exponencial nesses últimos meses. A gente está aí com quase 2 anos de uma nova condição de trabalho, e isso daqui tem muita coisa que a gente poderia falar a respeito, né? Então vamos começar falando do teletrabalho com base em situações de ergonomia. Postos de trabalho em casa apresentam um problema muito sério do ponto de vista de saúde e segurança. Um exemplo de uma imagem aqui, né? Em casa, a gente não tem a mesma característica de mobiliário, equipamentos, condições ambientais e método de trabalho. São fatores
praticamente todos os fatores das condições de trabalho estão previstas na norma regulamentadora número 17, que é a norma NR17, que fala de ergonomia. E o que a gente tem é a falta de condição adequada para executar trabalho em casa. Nessa imagem aqui a gente tem um monte de problema, né? Pensando que esse ponto na casa de alguém, né, muito bonitinho, muito bem decorado, muito um design minimalista, ele é um lugar que foi imaginado, pensado por um designer, sei lá, por quem projetou aquilo ali, para ler um e-mail, para entrar numa rede social por alguns minutos, né, e nada mais do que isso. Não dá para passar 8 horas trabalhando num lugar como esse. Aqui só para citar, a gente poderia dizer o seguinte: em primeiro lugar, para trabalho, assento para o trabalho precisa ter regulagem de altura. Isso está na norma. Ele precisa ter apoio lombar. Então, para começar, eu não posso trabalhar com bancos e banquetas. Eu preciso de cadeiras com regulagem de altura, com rodízio e com apoio da coluna. O espaço de trabalho também é uma característica bastante importante. Então, uma pessoa que, de repente, no trabalho presencial, não estava apresentando sintomas relacionados à coluna, olhos, cabeça, membros superiores e inferiores, e agora passam a apresentar esses sintomas e a gente começa a ter uma dificuldade muito grande de relacionar, né, a quê. E é muito complicado a gente relacionar porque a empresa não tem condição de conhecer a realidade de casa de cada trabalhador. Embora, ao meu ver, né, a minha opinião, é responsabilidade da empresa. Como está previsto na norma, a empresa é responsável pelas condições de trabalho. E aí, nesse caso, eu estou a serviço da minha empresa, porém eu estou na minha casa, usando o meu mobiliário, o meu equipamento, o meu computador. Algumas empresas fornecem o computador para o funcionário, mas não fornecem mobiliário. Tá? E a gente tem um problema. A ferramenta de trabalho não é só o computador, mas é também a mesa, o conjunto mesa, cadeira, computador, é a ferramenta de trabalho da maioria das pessoas que estão em teletrabalho. Então a gente precisa refletir um pouco a respeito disso. O ambiente de trabalho em casa, ele embora seja em casa, né, esteja na sua casa, ele não pode ser diferente de um local de trabalho da empresa, com base em características de organização, de disponibilidade, dimensionamento das coisas, método de trabalho, né, condições ambientais e de iluminação. Estou falando tudo isso porque, com muitos colegas, professores trabalhando em casa e muitos alunos estudando em casa, sendo eu também aluno que estudo em casa, a gente observa, né, o uso por muito tempo de tela, o uso do celular, o cara está assistindo aula no sofá, na cama, deitado, o cara está em posição incorreta e exposto a essa característica durante muito tempo. Né? Então não tem problema nenhum você usar o seu celular na cama, né? Você assistir um vídeo na cama, mas não durante 8 horas por dia, durante todos os dias da semana. Então a gente tem que pensar que o perigo é uma condição perigosa, uma condição que tem potencial para causar dano, ela gera um risco quando você se expõe a ele. Esse risco ele está relacionado também com o tempo, né, que você se expõe àquela condição perigosa. Então, uma má postura por alguns minutos pode não causar nada, mas uma má postura durante 8 horas por dia ela pode te trazer muitos problemas. Então, a gente tem uma demanda, a gente vai ter aí para o futuro uma quantidade muito grande de pessoas com sintomas osteomusculares que não tinham antes da pandemia e do trabalho em casa, e pessoas com sintomas cognitivos, né, emocionais, psicoemocionais também, que não tinham antes da pandemia. Só para caracterizar por uma imagem aqui que eu coloquei de exemplo, né, o do uso do notebook. Por norma, a gente não pode usar para trabalho uma situação onde não exista tela, mouse e teclado separados. Né? Então a gente usa para trabalho. O notebook ele pode ser usado quando esporádico. Porém, se o uso não for esporádico, ele precisa de adaptação. E essa adaptação é fazer com que o notebook vire uma tela. Então ali a gente está usando um suporte, né, de notebook, e esse equipamento passa a virar um monitor, o teclado externo e o mouse externo posicionados numa distância proporcional de olho-tela, olho-teclado,
olho mouse, né? Então é uma adaptação que é necessária, não só por norma, mas também do ponto de vista de postura e de biomecânica. Isso aqui é uma outra imagem, só para representar melhor o que eu estou falando, né? Então, o notebook sendo usado num suporte, mantendo a altura da tela, né? A gente mantém mais ou menos o olho na linha do horizonte, chegando ali na parte superior da tela. Teclado externo e mouse externo, essa é uma condição de trabalho melhor. Existem outros elementos que podem ser empregados, tá? Como por exemplo ali um mousepad com apoio de punho, aqui um apoio de punho também do teclado. Eu particularmente não gosto disso aqui, mas é possível. Eu acho mais interessante o apoio de antebraço. O apoio de antebraço é uma plataforma que pode ser fixa ou móvel, que a gente põe na própria mesa. Então eu crio uma extensão da mesa na minha direção, onde eu posso apoiar os antebraços, né? A altura da cadeira em relação à mesa também é um ajuste necessário. As mesas elas têm aproximadamente 75 centímetros de altura como uma base, e a gente posiciona idealmente pela altura da cadeira. Eu subo a cadeira até que o meu cotovelo fique na altura da mesa, né? Então o cotovelo ali próximo, quase que encostado ao corpo. Quando o meu cotovelo está encostado ao corpo, eu estou numa altura adequada. Só que para fazer isso, eu vou colocar a cadeira numa posição muito alta. E a cadeira numa posição muito alta vai fazer perder contato do pé no chão. E aí para isso a gente coloca um apoio de pé. Então o ajuste do conjunto mesa, cadeira, computador, ele envolve também o ajuste de altura e outros elementos, como por exemplo o apoio de antebraço e o apoio de pé. Coisa fácil de você achar na internet, tá? Quem se interessou pelo assunto aí depois dá uma olhada, joga no Google lá essas expressões: apoio de pé, apoio de antebraço, ergonomia, né? Soluções ergonômicas. Bom, só que além da questão ergonômica em casa, a gente tem muitas outras situações e eu vou usar como referência aqui, primeiro, a questão do 5S. Não sei se todos vocês que estão assistindo essa apresentação aqui sabem do que se trata o 5S, se já passaram por alguma situação de aplicação do 5S, mas só por essa imagem aqui você já começa a imaginar sobre o que eu estou falando, né? Por enquanto eu estava mostrando imagens muito bonitas, muito bem organizadas, né, de trabalho, mas não é a realidade, né? Então, alguns de vocês devem ter pensado aí, tá, essa imagem é muito bonita e tal, mas daí você olha em volta de onde você está e não está bem assim, né? Então, tá mais desse jeito aqui, provavelmente, do que do anterior. E, meu, eu vou pedir para vocês assim, né, na imagem, acha uma caneta para mim. Né? Aí é a mesma coisa que a pessoa que está ali no trabalho. Onde está meu fone? Onde está minha caneta? Onde está o celular? Onde está o livro? Então, essa questão de organização do ambiente de trabalho também é um elemento previsto em ergonomia, também está previsto na norma relacionada à ergonomia, e a gente pode aplicar o 5S como uma maneira de melhoria disso daqui, né, de condição de trabalho. Não dá para trabalhar num lugar como esse, né, pessoal? Convenhamos. Então, a casa de vocês aí, quem está no teletrabalho, deve estar muito mais parecido com isso aqui do que com aquelas primeiras imagens que eu mostrei, né? Se algum de vocês está falando assim, não faz nenhum sentido isso, tá? O meu aqui está organizado, então parabéns, você é um ponto fora da curva, continue assim, né? Então a gente precisa manter também essa questão de organização, e a aplicação do 5S em casa é uma estratégia bastante interessante, tá? 5S envolve os sensos, né, de utilização, de organização, de limpeza, de saúde, higiene e autodisciplina. Então, quem conhece, tá aí, né, a citação, e para quem não conhece, dá uma pesquisada depois aí e tenta aplicar as características de 5S no seu trabalho em casa também, né? Infelizmente, a gente pega aquilo que na empresa estamos acostumados com a exigência de melhoria contínua e de saúde e segurança do trabalho e de método de trabalho e tal, e chega em casa a gente esquece de tudo isso porque não tem ninguém cobrando. E isso é a principal característica. Então vamos desenvolver a autodisciplina de manter características que antes fazíamos no presencial do nosso trabalho, trazendo para dentro do trabalho, do teletrabalho também. Com relação à carga de trabalho, agora eu não vou me estender tanto, né? Um dos principais problemas, isso aqui está tudo interligado, eu continuo praticamente falando no teletrabalho, mas agora falando principalmente da carga de trabalho, dos horários de trabalho, né, e da integração casa-trabalho. Veja bem, eu coloquei aqui 4 dicas, né, com relação
ao teletrabalho. Então, definir o horário do seu expediente, comunicar sobre o horário que você está disponível, anotar as tarefas e fazer o trabalho no horário de trabalho. Eu particularmente notei, né, que o nosso trabalho docente, por exemplo, em casa, a sensação que a gente tem é que ele triplicou. Então, o que antes eu entrava numa sala de aula e fazia 1 hora de aula, chegava ali, levava o meu material, fazia a minha 1 hora de aula, 50 minutos de aula, saía da sala e acabou. Agora não é mais assim, né? Agora eu tenho no mínimo meia hora antes para preparar, para abrir uma sala virtual, para criar um ambiente para essa aula. Eu tenho os mesmos 50 minutos de aula e eu ainda tenho mais alguns minutos depois para fazer registros de chamadas, de registro de atividades, para fazer correções de alguma coisa, e o nosso trabalho só aumentou, né? Então, há uma sugestão de que hoje a gente está fazendo o trabalho que há 15 anos 3 pessoas faziam, né? Cada um de nós hoje faz o trabalho de 3 pessoas há 15 anos. Então, o trabalho em casa, ele tem mais um problema, né? A dificuldade da gente separar o trabalho da casa. Está vendo na foto do fundo ali, a mulher está almoçando e trabalhando ao mesmo tempo. Garanto que a maioria de vocês que está em teletrabalho faz isso também. Você não separa uma coisa da outra, e quando você vê, são 10 horas da noite e você está trabalhando ainda, né? Você ainda está respondendo e-mail, você ainda está respondendo mensagem, você ainda está fazendo alguma coisa. Então, a primeira dica é definir o horário de trabalho, né? Se o meu trabalho é das 8 ao meio-dia, então mesmo que eu esteja em casa, das 8 ao meio-dia eu trabalho, né? Do meio-dia a tantas horas eu não trabalho. Ou se eu trabalhar, eu tenho que deduzir esse tempo de trabalho, senão daqui a pouco você está trabalhando 12 horas e não percebeu, não é, pessoal? Então, essa é uma característica que todos nós que estão em teletrabalho está passando por isso, tá? Não, eu generalizo mesmo porque acho muito difícil ter alguém com autodisciplina suficiente para separar o seu horário de trabalho, que é uma necessidade. Comunicar o horário em que você está disponível, porque está relacionado diretamente com a sua disponibilidade, do seu expediente, né, do seu horário de trabalho. A anotação de tarefas é uma estratégia bastante interessante, né, para a organização do método de trabalho, de como você vai trabalhar, para que você se organize não só em tempo, mas também em tópicos, né, em tarefas a serem cumpridas. Então, a anotação de tarefa é bastante interessante. E policiar-se para fazer o trabalho no horário de trabalho, né? Então, eu já passei por isso, a maioria das pessoas que eu acompanhei passam por isso, os meus colegas passam por isso, e a maioria das pessoas que estão em teletrabalho acaba tendo essa dificuldade de separação de uma coisa da outra, né? E a gente começa a integrar a rotina. Você está ali, você está fazendo almoço e está respondendo e-mail ao mesmo tempo, e daqui a pouco você vai, no meu caso, por exemplo, estou na aula e eu estou trocando fralda ao mesmo tempo e estou fazendo a janta da criança ao mesmo tempo, e é bem complicado isso, tá? É muito complicado fazer, e por isso que eu estou sugerindo aí que a gente reflita mais a respeito disso e tente separar mais, né, o que é trabalho e o que é a casa. Eu costumo dizer que foi a aula que invadiu a minha casa e não o contrário, né? Então, eu não coloquei a imagem aqui, mas muitas vezes os meus alunos assistiram a aula comigo com a minha filha no colo, rabiscando um papel na minha frente, né? Por muitas vezes, na própria lousa digital ali, usando uma mesa digitalizadora, eu estava dando aula e ela estava no meu colo fazendo bagunça e falando e assistindo um desenho do lado e rabiscando e aí, né? Como é que eu vou fazer, né? Foi a aula que invadiu a minha casa, não foi a minha casa que invadiu o meu trabalho, não é verdade? Então eu preciso tentar me adaptar a essas condições e é extremamente difícil fazer isso. E por fim, pessoal, para a gente não estender do tempo previsto aqui, não podemos deixar de falar sobre saúde mental, tá? A saúde mental relacionada não só ao teletrabalho, mas ao distanciamento social como um todo. Todos nós estamos com disfunção de saúde mental, pelo menos se a gente for levar em consideração como éramos antes da pandemia, né? A maioria de nós aqui sofreu alguma alteração e está apresentando algum sintoma, mesmo que não perceba, relacionado à saúde mental. Na minha opinião, todos nós precisamos de ajuda, né? Na minha opinião pessoal, todos nós deveríamos fazer alguma coisa em prol da nossa saúde mental. A pandemia está deixando todo mundo louco, né? O distanciamento está deixando todo mundo louco. Então, se a gente pensar no trabalho, pandemia, teletrabalho e tudo mais, a gente só vai ter ali um acúmulo de fatores que podem influenciar na saúde mental. E aí, nesse sentido, eu sugiro algumas coisas, né? Então, informação, vamos começar pela primeira, né?
Então, é legal manter-se informado, mas a hiperinformação eu acho que é um pouco complicada, né, pessoal? Principalmente porque no jornal a gente só vê coisa ruim, né? Então, é bem complicado você só receber informação ruim. Você olha lá, você só vê morte, né? Só vê problema, só vê... Já era assim, só que agora tá pior, né, pessoal? Televisão praticamente só tem um assunto, né? Ou dois. Estabelecer rotina de trabalho de autocuidado, né? Então, é necessário que a gente tenha uma rotina, que a gente estabeleça ali uns horários de trabalho, que a gente estabeleça autocuidado significa cuidar-se, né? Significa cuidar da própria saúde, da sua aparência. Trabalhar em casa, você fica de pijama o dia inteiro, quando você vê que está no segundo dia que você nem banho tomou. Então, precisa, né, pessoal? Então, cuidar da higiene pessoal, cuidar da própria saúde, cuidar da alimentação. Né? Quando você vê, você está trabalhando ali, emendou o almoço, que já virou lanche, que já virou janta, e aí você não tem mais uma regularidade de alimentação, só está comendo porcaria, né? Porque não está separando casa de trabalho. Né? Praticar atividade física, né? Então a gente tem aí algumas coisas que no começo foram bem complicadas por conta dessa questão de fechamento de parque, etc. E seja eu concorde ou não com essas questões, a gente viveu essa situação e é possível praticar atividade física em casa, mas tudo que é possível de atividade física é interessante a gente praticar, né? Isso aqui está muito relacionado ao condicionamento, ao bem-estar físico e mental. Separar um tempo de trabalho do tempo de descanso, então a gente precisa ter tempo de trabalho, precisa ter tempo de descanso, precisa separar o que é trabalho, o que é casa, o que é trabalho, o que é descanso. Reserve um tempo para fazer o que você gosta, né? Mantenha contato social, apele para a tecnologia. Então, as pessoas, a maioria das pessoas depende, em termos de saúde, de uma questão de saúde psicossocial. Então, a tecnologia está aí para ajudar. Prevenir-se ao abuso de álcool e drogas, né? E computar o tempo de tela. Daqui a pouco, pessoal, você vai ver que está passando 18 horas na frente de uma tela de computador ou de celular por dia. E aí eu fico me perguntando, né, qual é o impacto que isso vai trazer na saúde de cada um daqui a um tempo, seja na saúde visual, mental, cognitiva, né? Postural, aí pensando em disfunções musculoesqueléticas também. Nas redes sociais, aposte na positividade, né, pessoal? Já tem muita coisa ruim no jornal e na rede social. Se você for mais um colocando porcaria lá, né, vai ser mais porcaria que a gente vai ter de informação que não agrega em absolutamente nada. E busque ajuda profissional mesmo, achando que não é necessário, tá, pessoal? Todos nós precisamos de ajuda, mesmo que a gente ache que não é necessário. Todo mundo foi afetado por essa condição de distanciamento, uma condição muito diferente do normal, né? Eu já vi muitos idosos aí falando para mim assim, putz, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa na minha vida e todo mundo está passando. Então, imagine que grupos populacionais diferentes têm impactos diferentes. O adolescente está tendo impacto diferente do idoso, mas todo mundo está tendo impacto, né? Todo mundo está precisando de ajuda, todo mundo está precisando de melhor qualidade de vida. Pessoal, com votos de que isso acabe logo, de que a gente tenha melhores condições de saúde, que todo mundo esteja vacinado até o final do ano, né? Apostando aí nas questões de ciência, de tecnologia e de saúde. Eu desejo a vocês aí um excelente evento, mesmo que online, né, dessa CEPAT. E precisando, podem contar comigo, eu estou aqui à disposição, meu contato está ali na tela e a gente se vê por aí, beleza? Um abraço para vocês e muito obrigado aí pela quem acompanhou esse conteúdo.